Se você nunca ouviu falar sobre javismo cultural, então tu não pode ser considerado um programador Java. Brincadeiras à parte, pessoal, esse termo javismo cultural se deu origem ao Jefferson. Ele vai dizer que não, mas na minha visão sim, porque ele é o que mais fala sobre isso. Que, para quem não conhece, o Jefferson é o coelho do Twitter e do Blue Sky, tá? Então, ele tem um blog aqui que é o Computaria, Assuntos Computacionais, né, por Jefferson Quezado. E todos os posts eu acompanho, leio e confesso que eu não entendo metade das coisas que ele escreve, porque ele fala muitas palavras que estão distante do meu vocabulário, tá? Mas é muito interessante, beleza? E no nosso vínculo ali de amizades, né, de colegas da rede social, né, então, além do Jefferson, nós temos o Carlos Nogueira, que ele é DevOps, né, ele trabalha com DevOps, e ele tem um canal muito bom também que fala sobre diversos assuntos interessantes da tecnologia, né? Não só Java, mas Docker, a parte de DevOps, enfim, só gente da melhor qualidade aqui, né? Então, vocês estão vendo que eu estou aqui falando da cultura Java, tem o Hugo Marques, tem o Vepo, tem uma galera aqui, tem o Giovanni, enfim, que são tudo gente boa. Tem o Luiz, né, o do Pudim, tá aqui também, tá? Então, é o canal do Carlos. Nós temos o Rodolfo Denadai, aqui, que hoje o foco dele tá mais voltado para inteligência artificial, ele gosta muito dessa área, que inclusive ele também tem um canal no YouTube, tá aqui, Rodolfo Denadai é o nome dele, tá? Então ele tá fazendo live todos os dias das 7 às 8, então eu tô acompanhando todas as lives que ele tá fazendo, tá muito massa. Temos também o Vitor Hugo, que é o Pedreiro Digital, né? Que é um canal especificamente de Java, agora ele está estudando outras linguagens, tá? Python e SQL. Nós temos também o Kiko, da iTexto, que escreveu diversos livros voltados a Java e Grails. Cara, esse livro dele aqui, Vire o Jogo, com Spring Framework, é sensacional para quem está iniciando na carreira de back-end. Inclusive, ele falou que ia escrever uma segunda edição, né? Vou cobrar ele aqui nesse vídeo para ver se ele se coça e começa a escrever. E ele também tem um blog muito massa, muito massa. Eu leio todos os posts dele aqui. Ele fala sobre Angular. Quem curte front, tem algumas dicas bem massa aqui dentro do blog dele. E quando eu estava vendo aqui no canal do Carlos, nós temos um cara também do javismo cultural aqui, né? Que é o Vepo. Deixa eu colocar aqui. Vepo Dev. Deixa eu ver se eu vou achar aqui, né, cara? Aqui, ó. Computação crítica por Vitor Osório. Não poderia deixar ele de fora, né, cara? Acompanho o cafezinho dele todos os dias, tá? Então, toda essa galerinha aqui conversa sobre javismo cultural. Obviamente, alguns defendem, outros nem tanto, e assim vai, tá? Mas vamos para o foco do vídeo aqui. Vamos para a definição. Pessoal, Java, por ser uma linguagem bem antiga e uma das linguagens responsáveis por quebrar aquele monopólio da Microsoft, quando tudo girava em torno dela, trouxe, querendo ou não, uma cultura muito forte de programação, mudou os paradigmas, trouxe frameworks e padrões de codificação que acabaram se tornando dominantes, moldando a forma como muitos desenvolvedores pensam a respeito da programação. A gente não pode se esquecer, pessoal, que linguagens de programação, elas são ferramentas projetadas para resolver problemas específicos. E a escolha de uma sobre a outra depende muito do contexto técnico e dos requisitos do projeto, e não de uma crença ou até mesmo uma cultura. E essa ideia de javismo cultural, se é que de fato ela existe, ela pode ser vista de forma positiva para alguns e negativas, de forma negativa, falei no plural, né? Mas positiva para alguns e negativa para outros, dependendo de como cada um vai interpretar isso. Então, vamos supor aqui nesse vídeo que ela realmente exista, tá?
quais seriam os pontos positivos dessa abordagem do javismo cultural? Foi para isso que eu trouxe aqui 7 pontos, né, positivos aqui. Nós temos... eu vou comentar cada um deles, né? São os pontos que eu defino que são muito favoráveis ao javismo cultural. Então, nós temos longevidade e confiabilidade, porque Java ele tem mais de 25 anos de história, né? Sendo utilizado em grandes empresas, em grandes corporações, bancos, sistemas críticos, tudo isso usa Java. E essa escalabilidade e a confiança faz com que muitos programadores acabem adotando Java como uma escolha segura para projetos de longo prazo. Perfeito? Se a gente for falar de portabilidade e escalabilidade, o Java tem aquele conceito, né? Escreva uma vez e rode em qualquer lugar, que é um dos mantras aqui do Java. E a plataforma Java ela é altamente escalável, já cansei de falar isso aqui para vocês. E ela é utilizada em sistemas tipo de missão muito crítica, velho. Como tipo grandes servidores, aplicações distribuídas, tudo isso é o Java. Então, portabilidade e escalabilidade nem se fala, né? No que diz respeito ao javismo cultural. Nós temos também, pessoal, uma comunidade e uma diversidade de recursos. O Java ele tem uma das maiores comunidades de desenvolvedores do mundo, o que significa que existe uma gama de bibliotecas, uma gama de frameworks e uma gama de ferramentas disponíveis para você usar e uma galera construindo essas coisas. E isso vai reduzir o que? A necessidade de reinventar a roda. Porque vai permitir que os desenvolvedores do OpenJDK ou do Java se concentrem em simplesmente resolver problemas de negócio, cara. Então, a comunidade é absurda, né? E sem contar na parte de evolução da tecnologia, né? Porque, embora muitos criticam a linguagem Java por ser mais lenta em adotar certas funcionalidades do que outras linguagens, o Java ele vem incorporando muitos recursos modernos, né? Nós temos os strings já, as lambdas, os records type, os pattern matching, nós temos virtual threads com Project Loom, enfim, sempre se modernizando. Aí vocês vão falar, mas records já tinha no C# há muitos anos. Cara, tô nem aí, sabe? A gente precisa de uma linguagem madura. E o Java ele tem esse padrão de ser maduro ao longo dos anos, né? Então, ele vai construir, mas ele constrói na ideologia do Java e no tempo certo, tá? E outra coisa que o Java tem que é tão interessante que as outras linguagens não têm, as linguagens mais modernas, seria a parte de deprecated, né? Eles marcam um método como deprecated e você vai continuar utilizando. Eles não chegam e quebram o teu sistema e definem deprecated e 6 meses depois teu sistema quebra por completo. Ou então faz uma atualização, dá um React lá, update, quebra tudo, né? Não. Java, ele mantém a compatibilidade entre... Tipo, tem empresas que ainda usam Java 8, Java... Sei lá, cara. Eu migrei recente pro Java 17. Não precisa estar no 25, entendeu? Ele já supre toda a minha necessidade. Os recursos que eu usava na 8 se mantêm. Então, a evolução da tecnologia do Java tem toda aquela linha do tempo que eu já comentei com vocês aqui em outros vídeos, tá? Eles vão evoluir mas daquela forma, né? Gradativa, pode ser mais lenta ou não pode ser, mas isso faz parte de um ponto a favor do javismo cultural, tá? E, obviamente, né, não vou falar só pontos a favor, eu vou falar sobre críticas ao javismo cultural, né? Grande maioria da galera fala sobre a complexidade, né? Porque o Java é muito verboso, o Java tu cria trocentas interfaces para implementar uma coisa que poderia ser tão simples, é o over-engineer, né? Os padrões e frameworks são complexos, e essa é a maior crítica do javismo cultural. Nós temos a existência de alternativas mais ágeis, né? Porque o Java, comparado a linguagens mais novas, né, como Kotlin, Go, pode ser considerada mais conservadora, né?
Mas é o que eu falei, né? As linguagens e alternativas mais novas, mais ágeis, tu vai lá, dá um update para atualizar e tu quebra o teu sistema. Então, querendo ou não, é um ponto crítico aqui do JavaScript cultural, mas é um ponto favorável também. Nós temos também, como críticas, a cultura monolítica, né? Mas, cara, monolítico é bom demais, né, cara? A grande questão é que o Java no passado, né, está associado a grandes softwares e sistemas monolíticos. E daí teve o crescimento das arquiteturas de microserviços, né, onde vários times lidam com um pedacinho de código, acabou afetando aí críticas ao javismo cultural e colocando a cultura monolítica aqui. E nós temos também exploração de paradigmas, ou melhor, a falta de exploração de outros paradigmas, porque embora Java tenha abraçado, né, lambdas, string, virtual threads, muitas vezes se mantém naquele paradigma orientado a objetos, né? Então falta um pouquinho ainda, né, tem um limite na programação funcional ou quem sabe em outras abordagens que poderiam beneficiar ainda mais a escalabilidade e a legibilidade do Java. Beleza? Mas para terminar esse vídeo, pessoal, eu queria simplesmente deixar uma frase aqui no fim do Martin Fowler, que ele diz mais ou menos assim, vamos abrir aspas, né? Qualquer tolo pode escrever um código que um computador entenda. Bons programadores escrevem códigos que os humanos entendam. Dito isso, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva e ative o sino de notificação para que você receba mais vídeos como esse. Forte abraço e até o próximo. Fui!